lá no livro de Judas. É o penúltimo livro, né? Fica antes de Apocalipse. Nós lemos do versículo 14 ao versículo 16. E, amados irmãos, nós estamos chegando ao final das exposições do livro de Judas. Nós já vimos que Judas, em primeiro lugar, nós vimos que ele mostra a nossa identidade do versículo 1 até o versículo 2. Depois ele faz uma séria exortação a todos nós, crentes, para que possamos lutar e batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, porque certos indivíduos, falsos crentes, falsos profetas, estavam se introduzindo no meio do povo de Deus, e Judas faz essa exortação, essa recomendação para os crentes fiéis que batalhassem por tudo aquilo que haviam recebido da parte de Deus, para que outros não viessem destruir ou tentar usurpar ou deturpar o verdadeiro ensino da palavra de Deus. E nós vimos também que depois Judas, além de nos exortar, ele também depois disse que nós não devemos seguir os exemplos desses homens. Em seguida também ele mostra que nós não devemos ter tais homens, tais pessoas, falsos crentes, falsos profetas em nossa companhia. E como nós vimos a última exposição, quarta-feira passada, nós vimos que esses homens são totalmente pervertidos, são falsos e nós vimos quarta-feira, nós vimos o caráter hipócrita, podemos dizer assim, caráter hipócrita, desses falsos mestres e desses falsos crentes que estavam se introduzindo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós chegamos ao versículo 14 ao 16, nós vamos ver que esses tais falsos crentes, esses falsos profetas que estavam deturpando o ensino e trazendo doutrinas contrárias à vontade de Deus, pois eles não respeitavam o senhorio do Senhor Jesus Cristo, como nós vemos aí no versículo 4, estavam tratando a graça de Deus com libertinagem, fazendo todo tipo de atrocidades, e não tinham Jesus Cristo como seu Senhor soberano de suas vidas. No versículo 4, lá no final, ele diz que esses homens estavam transformando em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. E quando nós chegamos aqui no versículo 14 ao 16, é a mensagem de hoje que tem como título o seguinte: a condenação desses homens ímpios, desses falsos crentes, desses falsos profetas, desses homens que são totalmente hipócritas. É isso que nós vamos ver na exposição aqui da carta de Judas, hoje, do versículo 14 ao 16, como o seguinte tema: a condenação dos homens ímpios. Irmãos, Judas, ele vai continuar descrevendo. Interessante, não é? Estas pessoas que são apóstatas, que estão negando a verdadeira fé. Seus ensinos são heréticos, sua vida é torta e é um perigo para a igreja. Razão esta, jamais devemos imitá-los, devemos evitá-los. Aqui no versículo 14 ao 16, Judas vai passar a falar sobre o juízo de Deus, o qual Deus já tem preparado para esses homens ímpios, e o fim deles será a condenação. E na próxima semana, a partir do versículo 17 até o 21, nós vamos ver o contraste, Nós vamos ver a recompensa dos justos, como vale a pena nós perseverarmos na fé e nos verdadeiros ensinamentos. Mas hoje, Judas já antecipa que Deus julgará os ímpios e os condenará. E nós vamos ver, amados, que Judas vai descrever esses ímpios aqui em duas áreas. Deus vai julgar esses homens,
no que eles fazem e no que eles falam, e também na postura deles, soberba e falsidade. Deus vai julgar, e nós vamos ver detalhadamente que Deus vai julgar esses homens ímpios, e o final deles será a condenação das suas almas. Então nós vamos ver, amados irmãos, as duas causas porque Deus vai julgar esses homens ímpios, esses falsos crentes, esses falsos profetas que deturpam a graça de Deus, que não têm o Senhor Jesus como seu Senhor, seu soberano em suas vidas. A primeira causa, por causa das suas obras e as suas palavras. Versículo 14 ao versículo 15. Veja o que é que diz. Versículo 14 e o versículo 15 aí da carta de Judas, que diz assim: quanto a estes, foi que também profetizou quem? Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo, olha só, contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios. Prestem atenção agora, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e veja agora, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra quem? Contra ele, contra Deus. Então, o julgamento dessas pessoas ímpias, que não são convertidas, como diz aí o versículo 19, que não tem o Espírito em suas vidas, vai ser por causa das suas obras e das suas palavras. Palavras estas que proferiram palavras insolentes contra o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Judas aqui apenas, ele vai mostrar que no coração dessas pessoas não convertidas, eles irão demonstrar o seu caráter. Pois a Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo ensina, lá em João 15, 19, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E Lucas 6,45 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, amados, Judas aqui é bem claro. Ele declara que Enoque, aquele que foi trasladado, o sétimo depois de Adão, proferiu, ou seja, proclamou o juízo de Deus sobre essas pessoas ímpias, porque certamente também Enoque conviveu com pessoas ímpias também, mas Enoque já profetizou acerca de todos esses homens que proferem ou que andam praticando obras contrárias àquilo que Deus detesta, palavras insolentes contra Deus. É interessante que Judas aqui diz o seguinte, né? Ele aplica que esses apóstatas, eles serão julgados na volta de Jesus Cristo. O versículo 14, a parte B diz: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Irmãos, segundo Judas, Jesus, ele virá acompanhado de milhares de anjos. O Senhor Jesus, ele voltará
Para quê? O versículo 15 diz: para exercer juízo contra todos e para fazer, olha, convictos todos os ímpios. É interessante, amados. Os ímpios serão julgados conscientemente e eles saberão porque serão condenados. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as suas obras ímpias que praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. É interessante, amados, que no dia do juízo, aqueles que não têm Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e que não estão exercendo, ou praticando, ou vivendo uma vida de santificação, o juízo virá sobre estas pessoas. E Jesus vai convencê-los. Vai fazer todas essas pessoas convictas que realmente elas estão sendo condenadas devido às suas obras e às suas palavras que proferiram contra Deus. É uma coisa, amados irmãos, que hoje nós podemos ver que pouco se fala no meio das igrejas. As pessoas pensam, tem muitas pessoas que estão na igreja que acham que a vida vai ser só essa vida que nós temos aqui. Não, meus amados, Jesus Cristo já está preparando um povo para viver de forma que o adore, que o reverencie, que tenha comunhão íntima com Ele. Ele está preparando um povo para habitar com Ele. Quem não estiver levando essa vida de comunhão, de santificação, de vivência com Cristo todos os dias, ele vai achar estranho este lugar e não vai habitar nos céus. Por isso que quando nós conhecemos Jesus Cristo, nós somos transformados, amados irmãos. Deus nos concede o quê? Um novo nascimento, um novo modo de vida. Por quê? Através do processo da santificação, nós vamos o quê? A palavra de Deus vai falando conosco, o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas, vai nos convencendo dos nossos pecados, e nós vamos jogando fora todas as nossas obras ímpias que praticávamos anteriormente, antes de nos tornarmos cristãos. É isso. Por isso que Paulo aos Colossenses, Paulo diz, despojai-vos, não é? De toda velha prática humana. Joguem fora a velha roupagem, despojai-vos do velho homem. É isso, amados. Por isso aqui, amados, tem pessoas que acham que a vida cristã é um tormento. Mas não, irmãos. Como nós vamos ver a semana que vem, os ímpios, ou melhor, os crentes serão recompensados na vinda do Senhor. Enquanto os ímpios, Deus vai convencê-los, vai condená-los e eles irão para o inferno porque verdadeiramente eles praticaram tudo o contrário ao inverso do que Jesus Cristo tem ensinado. Blasfemaram do Evangelho, fizeram da graça de Deus libertinagem. E é interessante que o julgamento de Deus aqui, segundo Judas, tem dupla ação sobre os ímpios. Ele tanto exercerá juízo sobre eles, quanto os convencerá da sua impiedade. E é interessante que os outros demais apóstolos que escreveram, vejam o que é que Paulo diz. Abram aí, rapidamente. 2 Tessalonicenses, lembrei-me desse texto agora. 2 Tessalonicenses. Não desmarquem aí Judas.
2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 10. Nós sabemos que, só para a gente entendermos aqui a carta de Paulo escreve aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica era uma igreja exemplar, era uma igreja perseverante, era uma igreja modelo, né? E Paulo escreve essa segunda carta aqui para que eles se consolassem, pois Jesus Cristo voltaria, né, para buscar a sua igreja. E aqui no início, veja o que é que ele diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 10, que diz: Irmãos, cumpre-nos dar graças, ou melhor, dá sempre graças a Deus, no tocante a quem? A vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tão ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Olha só, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis o quê? Sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, olha só, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com quem? Como diz Judas lá, que ele virá com as santas miríades, com as miríades de anjos, né? Com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que o quê? Não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado em quem? Nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, amados, a volta de Jesus Cristo, para aqueles que não obedecem o evangelho do Senhor Jesus Cristo, vai ser um dia de tormento, um dia de juízo, um dia de condenação. Mas para os crentes que estão perseverando, suportando as tribulações, as perseguições, será o quê? Alívio, quando Jesus vier com os seus anjos se manifestar em glória para buscar os seus santos. E ele vai ser glorificado na sua igreja. Ele vai ser glorificado por intermédio dos seus santos. Irmãos, isso é maravilhoso. Por isso é necessário nós tomarmos conhecimento, amados, porque é coisa séria o evangelho. Aqueles que não obedecem, eles estão juntando juízo, condenação, cada vez mais sobre si. Não sou eu, não é o pastor Valdes que está dizendo, é a palavra de Deus. Nós vimos lá, foi Paulo que escreveu a igreja de Tessalônica. E nós devemos guardar essas palavras, amados, em nossos corações, como diz o salmista no Salmo 19, para nós não pecarmos contra Deus. Então, amados, finalizando esse primeiro ponto, não é? Primeiro motivo, segundo Judas, porque Deus vai julgar essas pessoas ímpias que não obedecem ao evangelho, é por causa das suas obras e as suas palavras que proferem contra o Senhor Jesus Cristo. E esse primeiro ponto, amados, eu quero fazer uma aplicação aqui interessante. Prestem atenção. O dia do juízo final é certo.
Este é um tema que perpassa toda a Escritura Sagrada. Veja só, o sétimo depois de Adão já anunciava isso para os ímpios daquela sua época. Ele aponta para o fato que todos terão de confessar a Cristo como Senhor e se curvarem diante dele. Os ímpios que estão blasfemando, estão falando palavras insolentes contra Deus, estão blasfemando do Evangelho, estão blasfemando dos crentes. Eles vivem hoje sem se importarem com Deus. Ignoram, blasfemam o nome de Deus. Pecam sem qualquer peso de consciência e temor a Deus. Mas no dia do juízo, não poderão alegar a ignorância, pois eles foram alertados pela palavra de Deus. Naquele dia serão convencidos pela glória e pela ira de Deus recaindo sobre eles. Eles darão conta de que se portaram de forma ímpia, insolenemente na presença de Deus toda a sua vida. Talvez até clamarão por misericórdia, mas o tempo de salvação, a porta da graça foi fechada. Aquela graça que eles transformaram em libertinagem. Naquele dia, cada obra ímpia, cada palavra insolente que proferiram contra Deus nesta vida, será trazida perante o tribunal de Deus. Por isso que Jesus Cristo, em um dos evangelhos, ele disse: pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras também serás condenado. Geralmente, amados, nós damos mais peso, às ações no dia do juízo do que às palavras. É a verdade ou não é? Contudo, Deus dá o mesmo peso a ambas as coisas, tanto aquilo que nós praticamos de errado, como aquilo que nós proferimos com os nossos lábios que não glorificam a Deus. Por isso que Tiago nos alerta, que diz o quê? É melhor ouvir mais e falar menos. Não saia, diz Paulo aos Efésios, nenhuma palavra torpe da vossa boca, e sim unicamente aquela que traga o quê? Edificação para aqueles que estão lhe ouvindo. Por isso, amados, às vezes nós damos importância apenas às obras, como eu falei no dia do juízo, mas as palavras também, nós seremos até julgados também pelas nossas palavras. Não é à toa que Romanos 10 diz que com a boca se confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Está lá em Romanos 10:10. Mas também palavras também diz que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Tiago diz também que com a mesma boca com que nós abençoamos, nós podemos também amaldiçoar. Que guardemos, amados, essa séria advertência da palavra de Deus aqui, segundo Judas. Que o nosso coração, a nossa meditação, seja como o do salmista. Abram aí, Salmo 19, versículo 14. Salmo 19. Versículo 14. O salmista diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, de todo o meu ser, sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, guardemos esse versículo. As palavras dos meus lábios e o meditar de todo o meu ser, da minha vida, aquilo que eu medito, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo,
sejam agradáveis à tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Que almejemos, amados, assim como deixou escrito o salmista aqui no Salmo 19. Pois a Bíblia diz que no Salmo 24, versículo 4 diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este sim é que vai habitar com Deus. Para que no dia do Senhor nós não sejamos pegos de surpresa. Às vezes, amados, o mundo não entende. Por exemplo, nós estamos aqui em plena quarta-feira, meio de semana. Eu sei que tem irmãos que trabalharam o dia todo, ou irmãs também, mas de uma forma amorosa, em obediência ao que Deus ensina à sua igreja, para estarmos nos reunidos, compartilhando da palavra de Deus, estão aqui. Vocês pensam que nós estamos aqui só por estar? Não, meus irmãos. Primeiramente, Deus vai nos recompensar. Ele sabe do nosso esforço. Ele sabe do nosso desejo porque estamos aqui. Não é só por estar sentado aqui num banco. Não é só para dizer ao pastor que nós estamos vindo para a igreja. Não, mas nós estamos aqui para compartilharmos da palavra de Deus. Porque o mundo não entende. Muitas pessoas param e pensam, pode passar aí na frente, eu não sei o que é que esses crentes fazem. Toda quinta-feira, quarta-feira, sexta-feira, terça-feira de tarde, sábado de manhã, domingo de noite. Eu não sei o que é que esses crentes fazem tanto na igreja. Mas, meus irmãos, não sabem eles, estão cegos, estão nas trevas. Mas nós temos, pelo menos eu tenho essa convicção, que tudo aquilo que eu estou recebendo da parte de Deus, através dos ensinamentos, a vida de comunhão, a vida de fraternidade. Meus irmãos, olha, eu vou lhe dizer uma coisa aqui. O crente que não tem prazer de estar reunidos em nome do Senhor, eu acho que quando no dia do juízo, ele vai estranhar o céu. Sabe por quê? Porque lá vai ter uma multidão de crente. Não tem aquele crente que quer viver em casa, né, isolado, não é? O crente que quer ser crente em casa, sozinho. Irmãos, crente é para estar sempre em contato um com o outro, se confraternizando, em comunhão um com o outro, revendo, ter alegria. Por isso que Jesus Cristo disse lá em Mateus 8, que muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente e sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Nós não somos filhos da linhagem de Abraão segundo a carne, nós somos filhos pela fé espirituais. Os judeus rejeitaram a Cristo, muitos estão rejeitando a Cristo, mas vão ficar fora deste banquete. Enquanto nós gentios, que viemos do Ocidente, e vários outros irmãos, aí que nós estamos aqui na América, de toda a face dessa terra, crerão em Jesus Cristo, e naquele grande dia estarão o quê? Assentados na mesa com o pai da fé, Abraão, Isaque e Jacó, compartilhando daquela grande ceia, e Jesus no centro daquela mesa. Imagina aí. Isso é maravilhoso, amados. Por isso vale a pena ser crente, vale a pena perseverar, vale a pena renunciarmos muitas coisas por amor de quem? De Jesus Cristo, e a certeza da recompensa que nós teremos um dia na glória com o Senhor Jesus Cristo. Toda vez que eu falo nesse assunto, irmãos, eu fico olhando assim, como será o céu? Eu só sei que é um lugar muito maravilhoso. Certa vez chegaram para Martinho Lutero e disseram: irmão Martinho, que coisa linda, que coisa bela esse mundo que Deus criou, a criação, os pássaros, os rios, os oceanos, realmente não é belo, não é? As matas, as florestas, os animais que eles criaram. Eu tenho saudade de deixar esse mundo. E Martinho Lutero chegou e disse: meu irmão, você está vendo aqui, enchendo os olhos com este mundo aqui, está vendo essa criação?
ela está esperando o dia da sua restauração. Está lá em Romanos capítulo 8. Está gemendo, esperando o dia da sua restauração. Você diz que tudo isso aqui é belo, mas isso aqui são as verrugas do pecado. Mas o que nós teremos lá, nem olho viu, nem mente humana jamais percebeu o que Deus tem preparado para nós. Ninguém pode decifrar. Só saberemos no dia que estivermos lá na glória com o Senhor. Então, amados, é isto. Mas nós vamos desfrutar mais um pouco disto na próxima quarta-feira. Hoje nós estamos vendo aqui porque, segundo Judas, Deus vai julgar os ímpios. Em primeiro lugar, por causa de suas obras ímpias e suas palavras insolentes que proferiram contra Deus. Mas em segundo lugar, segundo Judas, Deus vai julgar esses homens ímpios, esses falsos profetas, falsos crentes, que são dissimulados. Está aí no versículo 16. Veja o que é que Judas vai dizer. Esses homens, ou seja, os tais são o quê? Murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Olha só, a boca vive o quê? Propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Esses homens, em segundo lugar, segundo Judas, serão julgados e condenados por Deus por causa da sua soberba e da sua falsidade. Eles serão julgados e condenados por causa também da sua soberba e da sua falsidade. Irmãos, nós sabemos que, segundo as Escrituras, o caráter de uma pessoa se revela nas palavras e em suas ações. Jesus Cristo diz: pelos frutos também vocês conhecerão. Deus julgará pessoas ímpias por causa do seu caráter depravado, pervertido, maligno, constatado, como nós vimos, nas suas palavras e ações, mas também o juízo de Deus exercerá sobre homens soberbos e pessoas falsas. Pessoas soberbas e pessoas falsas. Irmãos, porque Deus sabe, Ele é o único que conhece as motivações dos seus corações. Primeiro é a soberba, que diz: são murmuradores e são descontentes, andando segundo as suas paixões. Amados, a palavra aqui no original para murmuradores e descontentes pode ser literalmente também lido o seguinte: resmungões e pessoas queixosas. O que é uma pessoa que fica resmungando e vive se queixando? É aquela pessoa que não fala em alta voz, mas fica resmungando, mostrando que está descontente e insatisfeito com a sua situação. Por quê? A murmuração e o descontentamento são expressões da soberba de um coração, preste atenção, viu? Que diz para Deus que ele não sabe o que está fazendo, o que ele está passando, ele não está convicto que é a vontade de Deus, que os seus propósitos, os propósitos de Deus para essa pessoa não são bons nem adequados para o momento. É a insolência de um pecador que se vê mais justo e mais sábio do que Deus. Os irmãos lembram o que Jesus disse a Pedro? Quando Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos,
Pedro diz que, não, meus pés você não vai lavar não. E Jesus disse, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E Jesus depois convence a Pedro e lava os pés de Pedro também. E Jesus chega e diz uma palavra, amados, para Pedro que nós devemos aplicar quando estivermos passando por momentos e às vezes nós somos pegos de surpresa. Jesus Cristo disse, Pedro, o que eu faço agora, tu não saberás, tu não sabes o que eu estou fazendo agora, tu apenas vai entender depois. Às vezes, amados, estamos passando por situações e ficamos, muitas vezes, descontentes, murmurando, achando que aquilo ali Deus não está vendo e Deus não está permitindo em nossas vidas. Em outras palavras, nós estamos dizendo, Senhor, eu não estou gostando não, isso não está certo na minha vida não. Mas Deus diz, você vai passar. Eu sei, amados, que existem certas situações que nós jamais nem queremos para nós, nem devemos desejar para o nosso próximo. Mas uma coisa, amados, nós temos que entender o seguinte, Deus ele é soberano, Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele governa cada passo, cada momento, cada pensamento, que Ele sabe que está na nossa mente. Eu vou trazer um exemplo aqui bem claro. Adão e Eva tinham tudo ou não no paraíso? Tinham ou não? Nem pecado ainda tinham. E o que foi que aconteceu? Nós sabemos que eles tropeçaram e desobedeceram a Deus. E ao serem confrontados com Deus, por Deus, melhor dizendo, pelos seus pecados, cada um lançou a culpa sobre outro. Eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa de fulano. E Adão, porém, foi ainda mais longe, culpando a Deus pela mulher que ele deu a ele. Em outras palavras, sabe o que Adão estava dizendo? Senhor, tu não fizeste certo não. Eu só pequei por causa da mulher que tu me deste. Não, mas Deus disse, não, responsável é você, Adão. Maldita é a terra por causa de ti, Adão. Porque eu dei a ordem a você. Você sabia. Então, Adão foi mais longe, dizendo, foi a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Não assumiu a culpa. Então culpou quem? Culpou Deus. Assim somos nós também, amados. Às vezes nós estamos passando por situações, muitas vezes, que nós mesmos procuramos ou cavamos pela nossa ignorância, pela nossa desobediência a Deus, e estamos colhendo apenas o fruto que nós plantamos lá atrás. Às vezes um fruto da desobediência, Deus diz, não faça isso, não vá, não é bom. E a nossa consciência estava consciente, lá no fundo da nossa alma, Deus dizendo, não faça isso. E ele diz, mas eu acho que dá. Aí você vai. E Deus permite, mas lá na frente você vai colher o fruto da sua desobediência, porque Deus é justo, amados. Por isso que ele diz aqui, esses homens negavam o evangelho de Jesus Cristo e andavam segundo as suas paixões. Deus estava falando a eles, através dessas pessoas. O que é as pessoas que andam segundo as suas paixões? São aquelas pessoas que querem ser senhores de si mesmo, não querem submeter a Deus e a sua vontade. Essa é, sem dúvida alguma, uma das mais claras demonstrações do orgulho e da soberba humana. E porque não conseguem viver assim, passam a queixar, a resmungar contra Deus. Por isso, que aqui a parte do versículo diz, a sua boca vive o quê? Propalando grandes arrogâncias. Né? Então essas pessoas fazem as coisas contrárias a de Deus, são presunçosos a respeito de si mesmos, mas vazios de Deus.
Então, você já viu aquelas pessoas que querem impressionar a outros falando de si mesmo para as pessoas? Já viu ou não? Assim são os falsos mestres, assim são os falsos crentes. Eles dão a entender que têm as melhores coisas, têm maior conhecimento do que os outros, e por isso devem ser mais dignos e dignificados do que os outros. Irmãos, nós jamais devemos viver como pessoas descontentes, principalmente quem é filho de Deus. Eu pergunto a todos que estão aqui: o que é que tem faltado na sua vida até hoje como um cristão? Tem faltado alguma coisa para você? Tem? Dificuldade todos nós sabemos, porque Jesus nunca enganou. Pelo mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que assim como eu venci, vocês também vencerão. Estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não tira muitas vezes as tribulações da nossa vida, mas Ele atravessa junto conosco em meio a toda e qualquer tribulação. Jesus está presente com o crente. Quantas vezes você já passou por um problema, uma dificuldade tamanha, tremenda, seja com você, seja com um parente seu, seja com quem quer que seja, uma enfermidade ou qualquer coisa, e você fala para um irmão, fala para o pastor, conversa com um, recebe o conselho de outro, mas é lá no seu quarto, quando você não tem nenhum recurso mais humano, aí você chega diante de Deus, começa a falar com Deus. Esta é a oração mais pura que você faz diante de Deus. É quando você se desarma de você mesmo e diz: Senhor, eu não tenho mais força para continuar. Eu não sei nem como te pedir mais, Senhor. Eu não tenho nem palavras para dizer o que eu estou sentindo. Mas Deus sabe. Aí é quando nós recebemos o quê? Refrigério para as nossas almas. Nós vamos entender que Jesus está conosco e nós sentimos o consolo da pessoa bendita, que é o Espírito Santo que habita dentro de nós. E passamos a agradecer. Muitas vezes até nós choramos, nos quebrantamos. Esta é a oração mais refinada que fazemos diante de Deus. É quando nós desarmamos de nós mesmos. Porque às vezes, amado, nós oramos: eu fiz isso, eu, Senhor, quero fazer isso. Eu, Senhor, fiz isso. Mas quando acabam todos os recursos, até os nossos, e nós colocamos tudo diante de Deus, aí Jesus Cristo vem e diz: agora que eu vou lhe ouvir, fala. Você não vai ter nem palavras, mas eu sei o que é que está passando dentro da sua alma. Eu sou o seu médico. Eu sou o seu conselheiro. É isso, amados. Por mais que seja a dificuldade que estejamos passando, não devemos murmurar e vivermos descontentes diante de Deus. Mas isso demonstra soberba, orgulho. Mas em segundo lugar, diz o texto também, que são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Aí é onde entra a falsidade. A expressão aqui, no original, aduladores dos outros, vem do hebraico erguer a face de alguém, no sentido de admirar o rosto daquela pessoa. A ideia é a de mostrar preferência a fim de obter benefícios materiais. Por motivos interesseiros. No grego quer dizer para tirar vantagem sobre a outra pessoa
e benefício material. Irmãos, isso é forte. Não tem coisa pior para alguém que é falso, que só procura você por motivos interesseiros. Essas falsas pessoas, esses falsos mestres, esses falsos crentes, primeiramente, mostram preferência por aqueles que têm algo material para lhe oferecer, visando assim um lucro lá na frente, ou para resolver algum problema que você não consegue resolver. Os apóstatas proferem palavras arrogantes, insolentes contra Deus, e proferem palavras bajuladoras. Isso aqui, creio eu, que é o que mais Deus vai constar no dia do juízo pelas palavras dessas pessoas. Veja só, contra Deus, eles proferem palavras o quê? Insolentes. Para com o pecador miserável, eles usam palavras bajuladoras, em que não pode ajudar eles. E contra Deus, eles falam palavras insolentes. E pecadores semelhantes a eles, ou piores do que eles, se chegam para essas pessoas, ficam falando palavras bajuladoras por motivos interesseiros, coisas que este talvez nunca vai ajudá-los. Os falsos mestres, os falsos crentes são aduladores, fazendo as pessoas se sentirem amadas e importantes, e quando estas pessoas menos esperam, eles desferem um golpe saqueando estas pessoas. Essas pessoas falsas enganam as outras com promessas mentirosas e com palavras que inflam seus corações. Resumindo, quando conseguem o que querem, descartam as pessoas como um objeto. Essa aqui não serve mais não. Eu já me beneficiei por ela, eu não quero mais contato com ela, não quero nem mais conversa. Deus vai julgar a sua igreja. E não tem coisa pior, amados, do que um crente, ou não digo nem um crente, um falso crente, um falso profeta, que é soberbo e que ele também é falso. Deus vai julgar a sua igreja. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Pessoas que querem usar outras pessoas apenas por motivos interesseiros. Quando elas se beneficiam, descartam você, dão as costas a você e não querem mais nem conversa com você. Pensa que vai passar despercebido isso aos olhos daquele que tudo vê e que tudo sabe? Não vai não, irmãos. Por isso que o crente verdadeiro, a Bíblia diz, sabe o quê? Devemos continuar caminhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E sabe por que Jesus permite isso? Porque ele passou por isso também. Para a gente sentir um pouquinho do que Jesus sentiu. Jesus passou quantos anos com os discípulos? 3 anos, né? Ou melhor, com os apóstolos? 3 anos. Quem era o traidor? Judas. Jesus suportou muitas coisas de Judas. Creio eu, mas a traição maior foi aquela que ficou relatada nas Escrituras. E eu fico olhando, amados, a confiança e o descanso que Jesus Cristo tinha no Pai, em Deus Pai. Quando ele chega no dia da ceia e diz, aquele que pegar o pão e molhar comigo na mesa o pão, esse é o que vai me trair.
E todos pegam o pão e molham e ficam perguntando um para o outro: quem será? Sou eu? Sou eu? E Jesus chega para Judas e diz: Judas, o que tu tem para fazer, Judas? Faze logo, vai e faz. Jesus sabia que ia ser traído. Aí os outros entenderam que Jesus estava dizendo isto porque Judas era o tesoureiro que era para comprar o quê? Mantimento para eles. Mas Judas está dizendo: vá me trair logo. Chegou a hora, está chegando a hora. É você mesmo que é o traidor. Jesus nos ensina isso, amados, porque sabe por quê? Quando acontecer isso comigo e com você, se lembre do seu Senhor. Vimos a semana passada, do melhor domingo de noite, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se eu passei isso, vocês também passarão. Todos traíram Jesus, né? Mas Judas era o filho da perdição. Os outros se arrependeram. É isso, amados. Eles serão julgados em segundo lugar por causa da sua soberba, seu orgulho, também da sua falsidade. E finalizando esse segundo ponto, os falsos mestres, amados, aparentam, os falsos crentes também aparentam e até têm algum sucesso temporário. Tem muitos seguidores que os mantêm nos seus desvaneios. Não tem compromisso nenhum com a glória de Deus. Não hesitam em proferir blasfêmia contra Deus, mas murmuram, são descontentes. Com aquilo que Deus tem lhe dado, e também são descontentes com aquilo que não tem. Descontentamento é isso, amados. É você ter algo, Deus está lhe dando ali, mas você não está contente com aquilo que Deus está lhe dando. Está descontente com aquilo que não tem, com aquilo que você está vendo nos outros. Isso é descontentamento também. Essas pessoas enredam as pessoas com palavras bajuladoras, e toda escritura fala desses falsos mestres, desses falsos crentes. Mas por que será que muitos caem nos laços desses mentirosos? A resposta está nas escrituras. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sã doutrina é o ensino sadio da palavra de Deus. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceirinhas nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se o quê? A fábulas. As pessoas às vezes, quem é pregador sabe, mas pastor, o senhor pegou pesado, mas pastor, o senhor foi duro demais o que o senhor... Não é duro não, irmãos, a palavra de Deus, ela é para ser falada como ela está escrita. Ela tem que ser falada. Não é o pastor que é duro, mas é o dever, ou qualquer outro pregador, ele tem que falar como está nas escrituras. Ele não pode dar um arrudeio não para omitir uma verdade das escrituras. Tem que ser direto, objetivo. Jesus sempre foi direto. Jesus nunca omitiu a sua palavra. Seja sim ou não. O que passar disso vem do maligno. Se você quiser contornar uma verdade para não magoar ninguém, sabe o que é que vai acontecer? Isso vem do maligno. Porque a palavra de Deus, quando ela vem, ela fere. Vai ferir o ego humano mesmo. Mas ao mesmo tempo ela traz a cura. Faça isso, para você ser curado.
Ela fere e ela sara. Antes de sermos enganados pelos falsos mestres, essas pessoas também falsas, essas pessoas são bajuladoras, estão enganadas pelos seus próprios corações. E saiba de uma coisa, tenha cuidado com pessoas bajuladoras, pessoas falsas, que querem apenas se aproveitar de você. Sabe por quê? Você não vai ter valor para elas até enquanto ela estiver usando você e se beneficiando de você até o máximo. Depois que fizer isso, você não vale mais nada. Então, amados, essa mensagem pode até parecer algo duro ou algo que às vezes muitos talvez estejam ouvindo na internet, talvez não estão nem ouvindo mais nos nossos dias. É acerca do juízo de Deus, da ira de Deus que Ele está para derramar sobre o mundo. Jesus Cristo vai vir julgar o mundo. Jesus vai vir com seus santos anjos, como disse Judas. Eis que o Senhor vem com suas santas miríades para julgar e tornar esses homens ímpios convictos das suas obras, das suas palavras insolentes, daquilo que proferem contra o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele vai vir. E a igreja de Deus, mais conhecedora do que tudo, deve estar humildemente prostrado em obediência à palavra de Deus. Não é obediente à palavra do pastor. A palavra de Deus é que tem valor. Quando a palavra de Deus é falada, amados, temos que respeitá-la. Agora você imagina que Judas falando isso numa época em que o cristianismo estava em total perseguição. Quem falasse em nome de Cristo era preso e talvez até morto. Mas Judas não deixou de falar. Então, amados, esta é aqui a sexta exposição, né? Eu sempre costumo dizer, desta pequena e grande carta doutrinária para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a carta de Judas. Hoje nós vimos os homens ímpios, né, que estes serão condenados, julgados e condenados por Deus. Na próxima semana nós veremos que os cristãos sinceros, eles serão recompensados por Deus. Que Deus nos fortaleça, amados, como igreja, e continuemos sempre vibrantes, atuantes, buscando fazer a vontade de Deus, renunciando às nossas vontades, muitas vezes, aos nossos desejos, com a certeza que nós estamos fazendo aquilo que é justo, que é certo, que é correto. Quando tropeçarmos, quando falharmos, nos arrependermos, confessarmos e deixarmos e pedirmos perdão ao nosso Deus. Então, Deus nos abençoe, amados, Deus nos fortaleça, e até a próxima quarta-feira, se Deus assim permitir.